para que eu possa ser remido e para que a culpa possa ser retirada. Quando eu me aprofundo um pouquinho mais, eu vou quebrar ou cometer os outros pecados, que são os 6 que estão faltando. Os primeiros são 10, 4 é diretamente contra Deus e 6 contra o próximo. Quando eu peco contra o próximo, é porque eu já estou pecando contra Deus. Então eu tenho, além dos 4, eu vou cometer outros pecados. Então tem ofertas que eu tenho que entregar a Deus e também remir, porque muitas das vezes o meu pecado, ele gerou um prejuízo na vida de alguém. Entende? E essa dívida, ela precisa ser remida. Por isso que Deus sempre falou de oferta de remissão. Tá? Mas, ao acordar hoje, e eu montei aqui um estudo bonitinho, fiz o e-bookzinho dele ontem, né? Eu estou aprendendo. Então, o que acontece aqui? Não adianta eu falar para você desse tipo de oferta sem que você entenda que é um culto, é um altar, é uma entrega que você fez, que nós fazemos ao outro quando desobedecemos. Entende? Aí eu falo de oferta, mas você não tem entendimento, porque você participou de um culto. Então, ainda pegando um pouquinho do gancho de ontem, desse culto, sabe? A gente precisa atentar. Acho que o pastor Cristo está falando comigo num dos grupos. Ele deve estar procurando aonde entrar. E se ele estiver lá no Talmidim, hoje é dia de haja luz. Quem se puder me auxiliar aí. E tá vendo? Ele botou mensagem lá. Ou botou para mim em particular. Alguém pode compartilhar, pode botar lá no Talmidim também o link, quem quiser entrar. Obrigado. Ó. Então, isso aí muda completamente. Então, eu quero te mostrar uma coisa. Sabe? Eu vou te mostrar uma coisa. Deixa ele entrar. Eu tive aconselhamentos ontem, não como psicanalista, mas como ministro, e muitas das vezes, irmãos, olha, o que eu estou entregando aqui vai acabar indo para o aconselhamento, sabe? Porque são orientações que as pessoas ignoram. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa, olha. Onde nós vamos começar isso? Ó, abra aqui no Salmo de Davi, 106. Tá? 106. Vamos pegar o versículo de número 28. Vamos ler o 28, o 29, o 30 e o 31. Tá? Nós iremos ver isso aí. Aqui o salmista Davi, ele está relatando o que aconteceu em Números 25. E aqui ele vai trazer algumas impressões, né, um pouco da visão que ele tinha de tudo aquilo que ocorreu lá. Então, olha só. Olha o que ele inicia dizendo, né? Eu já peguei bem lá na frente, ó. Aderiram
ao culto de Baal Peor. Está vendo? O que eles fizeram? Participaram de um culto. Porque tem uma turma aí que não tem nada a ver. Entendeu? Você participar de determinadas festas. E se você não participou, se você nunca participou, se você alguma vez participou, você tem oferta para dar, você tem um altar para quebrar e um altar para levantar. E aí vai caber a oferta de remissão. Ó, aderiram ao culto de Baal Peor, já foram para o culto, e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Houve um sacrifício ali. Se houve um sacrifício, tem um altar, tem um culto, tem alguém sendo adorado. E quem está sendo adorado aqui é Baal Peor. Beuzebu, Asmodeus, Astarote, Leviatã. É um acrônimo. Ele está sendo adorado aqui. Ó, assim, com os seus atos, que atos? Que eu pergunto o texto, com seus atos, que atos? Os atos que eles tiveram de se assentar na mesa, de adorar, de comer, de celebrar a aliança. São os atos, ó. O que isso aconteceu? Provocaram a ira. Você lembra que eu falei ontem? A mim pertence a vingança? Pertence a Deus, não pertence a mim. Ó, então, provocaram que a ira. Quando a ira do Altíssimo veio, pelos atos repugnantes, abomináveis, do culto que o povo dele estava participando, porque isso aqui é um adultério espiritual. Eles estão se deitando espiritualmente com a divindade, eles estão cultuando. Isso aqui tem comida envolvida, isso aqui tem sacrifício envolvido, isso aqui tem morte envolvido, isso aqui tem culto, tem sexo, tem tudo aqui envolvido nisso aqui. Baal Peor também é uma divindade de fertilidade, que inclusive segue sendo celebrado nesse mês. Então, aqui, ó, assim como seus atos o provocaram a ira. Quando a ira foi provocada, irrompeu entre eles uma peste mortal. Aí vem uma consequência, que a maioria procura aconselhamento e orientação em função da consequência. Quando a gente tem a consequência, a gente vai mergulhar para descobrir a origem, não o efeito colateral. Os demônios aqui vão ser efeitos colaterais. Mas por que eles estão atuando? Eles estão atuando porque eles têm uma base legal de um culto que foi dado a eles, de um altar que foi levantado para eles. Então, a base deles é um altar. Se você não levantou, alguém lá atrás levantou. E aí nós, sem perceber, ou sem percebermos, estamos debaixo de uma ira, de um julgamento. Aqui, ó. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo. Ele queria um juízo de Deus. E aí ele se levanta e a praga foi interrompida. Aqui a hipocrisia era tão grande que um camarada pega uma mulher, passa na frente do líder, passa na frente de toda a congregação, leva para a tenda dele e a possui. Na cara dura, digo, o problema é meu, vou pegar mesmo. Ele leva uma mulher que não podia estar lá e vai ter sexo com ela, passa na cara de Moisés, passa na cara de todo mundo e vai lá para a tenda pegar a mulher. Finés vai entrar, isso está lá em número 25, irmão. Finés vai entrar na tenda e ele vai pegar uma lança e vai fazer assim, ó, vai cravar na parte genital deles, ó, pum, ventre, porque é um culto ao Deus do ventre. Ele atravessa os dois de uma vez só e mata. Agora,
Isso foi imputado, creditado. Olha aqui, ó. Crédito. Olha aqui, ó. E isso foi creditado. Ele teve crédito como um ato de justiça. O que ele fez foi considerado um ato de justiça. Ele interrompeu um culto profano, uma contaminação que estava indo para dentro de toda a nação de Israel. Olha só. Olha só. Jeremias. Deixa eu encaixar uma coisa aqui nesse versículo, para você entender isso aqui. Ó. Jeremias. Deixa eu achar Jeremias. 34. Versículo 18. Diz assim, ó. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança. Está vendo aqui? É uma aliança. E ela foi quebrada. Ó. E não cumpriram a palavra do pacto que fizeram diante de mim. Quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. O bezerro era trazido a um altar, ele era dividido no meio e eles passavam entre as partes. Isso aqui está sendo feito uma aliança, uma entrega de uma oferta, um levantar de altar, alguém está recebendo. Está vendo aqui? É um culto. Ó. Ou seja, os chefes e líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Está aqui a aliança. Está aqui a aliança. Ó, volte lá com isso aqui em mente, para o Salmo 106. No versículo 20, trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi, que se alimenta de capim. Está vendo? Eles estão participando de um culto para o boi. Esse boi aqui, no Egito, tem um nome, Apis. Então, eles foram para o culto a Apis. E o culto a Apis é um culto afrodisíaco, culto de fertilidade. Ó, escute só isso aqui. O salmista parte de uma analogia para concluir que, assim como a fé que Abraão demonstrou foi-lhe atribuída com justiça, também ocorreu com Finéias, devido ao seu zelo sacerdotal pela pessoa e obra de Senhor. Olha aqui, ó. Em Números 25, versículos 7 e 8. Ó. Você vê o que está acontecendo aqui, o que ele está falando, porque ele conhecia. Ó. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isto, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda, e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher. Ou seja, o ventre de ambos estavam na mesma direção, porque eles estavam fazendo sexo. E aqui, ó, com a mulher medianita, que não podia.
dentro de Israel, dentro da nação, dentro da tribo. Então, imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. O ato que ele fez de se posicionar contra algo errado e restaurar o altar, cessa a praga, porque ele levantou um altar. Olha aqui, versículo 6. Eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher medianita sobre os próprios olhos de Moisés, na cara dura, irmão, e de toda a congregação dos filhos de Israel que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Sabe? Eles não respeitam líder, não respeitam governo, não respeitam espaço, não respeitam a igreja, não respeitam nada consagrado. Não tem líder consagrado, não tem local consagrado. Eles querem celebrar o culto, ele não importa. Eles estão na idolatria. Isso aqui tem a ver com a área sexual. Lembra que estamos aí na semana do namorado? E é vergonhoso ver as igrejas fazendo isso? Então está aqui. Agora, olha o que ele compara aqui, porque as pessoas não entendem o que é aliança. Em Gênesis 15, versículo 6, Abraão creu no Senhor e isto foi acreditado como justiça. O mesmo termo que ele usa para Abraão, ele usa para Finéias, e ele levanta Finéias como um sacerdócio. Já tem um sacerdócio de Finéias. Aqui os próprios anjos ensinam a Abraão como celebram aliança, porque é algo espiritual. Olha aqui, Versículo 7. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar-te por herança essa terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tornarei posse dessa terra? Deus vai ensinar como faz uma aliança e como é celebrado um sacrifício. Não se faz de qualquer jeito. Então ordenou-lhes o Senhor: toma-me uma novilha. Está vendo lá o que eu li lá em Jeremias? Uma cabra e um cordeiro, cada qual com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio. Está vendo aqui? Era feito, tinha um protocolo para ser feito para estabelecer a aliança. Cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Ele foi orientado o que fazer. Isso aqui não está sendo feito igual se cria batata, não, se planta batata. Isso aqui é uma prática de levantar um altar e celebrar aliança que vem desde o tempo de Adão. O primeiro a sacrificar e levantar um altar foi Deus. E só quem comeu desse altar foi ele, porque para vestir o homem, ele sacrificou. Depois essa prática, ela segue sendo feita por Abel. Abel vai justamente cuidar da questão de novilha, porque ele sabia que dali ia sair a oferta. E quando ele entendia, ele fazia exatamente como Deus queria. Por isso que a oferta dele era aceita e do outro não. E olha, Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio, colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, a ave de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, expostos, mas Abraão enxortava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas, densas trevas assustadoras.
Agora chegou o pôr do sol, correto? Então, agora que chegou a noite. Lá no 5, então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas. Aqui o Talmud diz que era de dia, porque realmente era dia. Deus abre um portal e mostra para ele a Torá escrita nas estrelas e o futuro. Aqui que ele vai ver. Ah, fica com Deus. Tá. Aqui que ele vai ver. Sabe o quê? Jesus se alegrando com seu dia. Aqui que ele vai ver que o Isaac não é o filho dele, por isso que ele tinha convicção de que ele ia subir, iria descer e ambos iriam adorar. Isso aqui é portal, irmão. Ele está vendo estrelas durante o dia. Você vai ver no versículo que o pôr do sol, que é a viração do dia, só chega lá no 12. Mas ele está vendo estrelas durante o dia. Bom, não é nem o foco. Vamos voltar para cá. Pegando isso, você viu aí que o altar tem a ver com sacrifício e a entrega. Aí a gente volta lá para o Salmo 106. Aderiram ao culto de Baal, Peor e comeram do sacrifício dos mortos. Assim como seus atos provocaram a ira e rompeu-se entre eles uma peste imortal. Tá? Agora, olha só. Versículo 36. Prestaram culto ao ídolo que se tornaram uma armadilha para eles. Está vendo? Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Ele diz agora ídolo e demônio, que é o ser que está por trás do ídolo. E eles estão participando desse culto, de uma festa profana. Aí diz no 38, derramaram sangue inocente, o sangue dos seus próprios filhos foram sacrificados, e filhas, sacrificado ao ídolo de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Agora tem um altar de sangue clamando lá do sacrifício. Com isso, olha isso aqui, ó, tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames. Prostituíram-se por suas ações. Então, esse culto, a pessoa agora não é pura. Porque tem parte deles envolvida com demônios. Ele agora é híbrido, ó. Aí, por tudo, se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo. E ele sentiu repugnância por sua herança. Até os herdeiros, filhos, neto, bisneto, Deus está repugnando se alguém não se levantar para mudar essa contaminação na genética, no DNA. E você é genética de alguém. E, de repente, já tem alguém que tem a tua genética. E essa coisa passa, porque está nas entranhas, está nos ossos. Entende aí? Aí eu preciso levantar. Se tem um altar, se tem uma comida, se tem uma entrega, se tem uma oferta, se tem uma aliança, se tem uma divindade que recebeu o altar, e ele está falando de imoralidade, olha só isso aqui. Ó. Volte aqui no versículo 16. Está escrito assim, no acampamento eles se invejaram. Moisés e Arão. O consagrado do Senhor. Olha só isso aqui. A expressão hebraica original, consagrado, aqui foi usada também e pode ser traduzida como santo ou aquela pessoa que o próprio Deus vocacionou e separou
para a administração de sua obra entre o povo. O sacerdócio fez parte do plano de Deus, não é uma invenção de Israel, mas é algo de Deus. Hoje, a maioria não quer respeitar mais sacerdócio. Logo, quebra um princípio de Deus. Todo mundo é independente, todo mundo faz o que quer. E nem ouve o conselho, porque nem pede. Então, você não pede porque não quer. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, olha, tô indo fazer tal coisa. Beleza, Deus te abençoe. Porque não perguntou, ele comunicou. E se tivesse perguntado? Seria orientado para que tomasse uma decisão por um outro ângulo de visão que talvez a pessoa não esteja vendo, porque ninguém é dono de ninguém. Entendeu? Mas alguns é tão cultural que foram criados assim, irmãos. Criados assim, como saco de batata, que você joga assim, deixa lá que a rama vai subindo, entendeu? Então, os pais biológicos deixaram assim solto, irmão. Faça o que quer. Se vira nos 30, mané. Aí a pessoa aprendeu sempre a se virar nos 30, nunca pergunta nada a ninguém. Bom, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Ó, venha comigo no livro do profeta Oséias. Eu estou te mostrando tudo isso para ver que tem um culto, tem um altar. E que alguém pode ter levantado esse altar que está aí vigente na tua vida e você tem que quebrar, criatura. Eu tenho que quebrar. E só se quebra um altar levantando outro maior. Por isso que eu botei aí guerra de altares. Ó. Em Oséias, capítulo 9, versículo 10, ó. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, Deus do monte Peor, consagraram-se àquele ídolo ignóbil. O que é ignóbil, hein? O que é o ignóbil? Eu não estou te ouvindo, seu microfone está ligado. Viu? Vil. Tá vendo? Ignóbil é vil. Olha. Obrigado, It. Ó. Ignóbil. E se tornaram tão abominável quanto aquilo que amaram. Eles amaram. Amaram o quê? O culto, a orgia. Se tornaram impuros e passaram a amar isso. Agora isso está dentro deles. Eles comeram o alimento que tornou eles impuros. Eles participaram de um culto. Ó. Aí agora, como funciona isso? Ó. Versículo 3. Ó. Na terra de Iud-Revavirê não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Síria comerá alimento impuro. Está vendo que tem uma comida aí? Impura. A comida impura te traz contaminação no espírito, na alma e no corpo. Olha o que diz mais. Não derramarão libações, que são ofertas de vinho, a Yahvé, tampouco os seus sacrifícios lhes serão agradáveis,
Seu pão será como um pão de pranteadores. Todos os que dele se alimentam tornar-se-ão imundos, porquanto esse pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Há um pão, há um vinho, há uma carne imunda que traz e contamina a genética deles. Isso tem a ver com o altar. Aí o ídolo da modernidade celebra de forma romântica, com cartãozinhos, com bombonzinho, com florzinha, com comidinha, com jantar. E os bobos caem, vão para a mesma prática, do mesmo altar, da mesma divindade, com um nome, uma roupagem nova, mas a essência é a mesma. E os líderes, para não perder a ovelha, porque saiu ovelha, sai recurso, se prostituem junto porque querem o dinheiro, querem os bens e não o bem. E deixa de ensinar o que tem que ser ensinado. E deixa as pessoas se contaminarem com ídolos, com culto pagão, e trazem o culto pagão para dentro da casa, se é que é casa de Deus. Porque às vezes é só um clube, às vezes é tudo menos casa de Deus. Entende? Mas as pessoas estão lá. Fazendo tudo como todo mundo. Porque realmente é todo mundo. E todo mundo é imundo. É isso que diz o mundo imundo. E quem diz que o mundo jaz no maligno e diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e quem quiser constituir-se amigo do mundo torna-se inimigo de Deus? Perfeito, Renata. Se o mundo faz, desconfia, porque nós fazemos parte da contramão do mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Perfeito, Peixoto. Tá vendo? E aqui eles vão se aprofundando dentro disso, irmão. Num culto. Aqui, versículo 1. Não te alegres, ó Israel, não regozijes com os povos pagãos, pois te prostituíste, desprezando o teu Deus, amaste a paga da prostituição em cada eira de trigo. O que é prostituição, irmãos? Você se relacionar com alguém para obter alguma coisa. A motivação do relacionamento é baseado no toma, me dá, no coma. Eu te dou, você me dá. E a oferta, ela não pode ter esse princípio. Se você entrega, você recebe, porque estão prostituindo a oferta, e muitos estão assustados quando se fala de oferta, porque saíram do princípio da oferta. E não é que a oferta seja errado, é a forma como colocaram ela de barganha. Ela não tem que deixar de existir. Ela não tem que ser feita de forma errada. E muitos perderam o estímulo de falar dela, porque parece que quer dinheiro. E o sentido não é arrecadação. Mas também falar para você que você não precisa entender e não precisa fazer, eu preciso fazer. Porque ofertas foram entregues a altares. Uma das épocas que é a casa de Diana. Alguém sabe aí o que é casa de Diana? Você consegue levantar a mão para mim e falar: eu sei o que é casa de Diana. O Id sabe o que é casa de Diana. Luciene sabe o que é casa de Diana.
Vou te falar o que é casa de Diana. Casa de Diana, da deusa, é um templo chamado motel. Houve fila agora no Dia dos Namorados. E aí eles vão para a casa de Diana, eles colocam a melhor lingerie, a melhor roupa, pedem a melhor bebida, pedem a melhor comida quando pedem comida, querem a melhor suíte, sabe? E faz tudo quanto é tipo de impureza e perversão, porque aquilo ali é cama, é um altar. E entrega-se com avidez a um culto demoníaco. E além de ter ido para lá com um bichinho, ainda pega todos os bichinhos que ali foram levantados altares. E aí depois leva esses bichos imundos para os seus leitos, porque na tua residência você tem alguns locais de altares. Um é no teu quarto, outro é na tua mesa, outro é na tua sala. Quem que senta na tua mesa? Quem que deita na tua cama? Quem que se assenta na tua sala? Com pessoas que você tem aliança? Não, ele tem aliança comigo para vir até na sala. Não, ele tem uma aliança maior porque vem até a minha mesa. Mas ninguém tem que ir até seu leito. Tem gente que entra na casa, se deita no leito, pula na cama e brinca. E é igual cavalo de Troia. Vem cheio de carrapato, pulga, percevejo. Estou falando espiritualmente, irmão. Aí deita lá e larga a bicharada lá. Daqui a pouco tu diz, pô, tô sentindo uns negócios esquisitos, umas vontades esquisitas, uns desejos esquisitos. Aí tu tá ignorando o mundo espiritual, o bichão tá lá, é porque eu tô aqui, te soprando coisas no ouvido, te frequenciando. Eu tô aqui, tu nem me viu. Mas que bicho tá aqui? Bom, você deixou ela entrar, eu tô nela, você deixou ele entrar, eu tô nele. Não estou aqui sem autorização. Você abriu a porta. Você entende a gravidade disso? Aí a gente vai para um altar pagão do Natal e celebra. Sai do Natal, vai para a Páscoa e celebra. Sai da Páscoa, vem para o Dia dos Namorados, celebra. Sai do Dia dos Namorados, vem para a festa junina, celebra. Ah, e a festa bíblica? Não, a festa bíblica é para o povo de Israel. E a festa mundana é para tu, mundano. Não é? Porque tu é mundano, tu pode celebrar a festa mundana. Eu não estou preocupado se você vai gostar de mim, não. Eu tenho um que me ama. Entende? Aí você tem dois senhores, tem um julgo desigual. Aí você diz para o teu marido, que é Yud Revavirê, que você tem um caso com amante, Baal, P.O., mas que está tudo bem. Aí você traz os objetos do amante, tudo aquilo que você usou lá, entendeu? E diz, pô, amor, tu entende, né? Foi só uma escorregadinha. Qual o marido que aceita? Se o marido não aceita, se a mulher não aceita, por que, que você acha que Deus, sendo o santo que ele é, que nem precisa de nós, tem que aceitar essa bagunça? Olha, tem um versículo no livro de Juízes, eu não vou saber o endereço agora, não vou te falar ele, que diz assim, ó, e retirou-se
o Ruach Kodesh, o espírito de Sansão, e ele nem percebeu. Vou repetir. E retirou-se o espírito do Senhor de Sansão, e ele nem percebeu. O Espírito de Deus já se retirou de muitas igrejas. E os líderes ainda nem perceberam que ele já se foi. E Cabote, foi-se a glória de Deus. Tem lugar, escute isso, porque não está aqui, que Deus nem entra. Tem lugar que tem a promessa, tem o anjo, mas Deus diz, tu tem a promessa, tem o anjo, a terra mana leite e mel, mas eu não vou aí no meio de vocês, porque se eu for, eu mato todo mundo. Está lá em Êxodo 30, ou 31, Deus falando, se eu for, eu mato todo mundo. Ah, tem sacerdote? Tem. Tem anjo? Tem. Tem promessa? Tem. Mas quem que não está lá? Deus. Quer outra? Ah, isso é velho, AP. Tá bom. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei. Vai lá que ele está falando para uma igreja, que ele está do lado de fora da igreja, pedindo à igreja para entrar, porque eles já expulsaram ele de muito tempo da igreja. Mas tem parede de igreja, tem cortina de igreja, tem drywall de igreja, tem instrumento de igreja, tem músico de igreja, tem palestrante de igreja, mas não tem ele. Parece, mas não é. Ah, neste tipo de igreja, funciona como um clube. Tem que ter alguma coisa para prender o povo. Entretenimento. Não, irmão, se a gente não celebrar essas festas, eles celebram no mundo. Celebra porque eles são mundanos. Ainda não saiu do mundo. Eles vão celebrar no mundo. Então não deixa eles celebrarem no mundo, não. Traz o mundo para dentro da igreja, eles celebram na igreja. Não faz diferença. Pactua a vida deles com aliança com Baal-Peor. Os filhos deles estão sendo sacrificados, as filhas estão sendo sacrificadas, os netos estão sendo sacrificados. Eles vivem uma vida, irmãos, debaixo de juízo. Ninguém se levanta para fazer justiça como Finés. Então, o que eu tenho que fazer? Matar os outros? Não, criatura. Você tem que se levantar e matar o espírito de Baal-Peor, o espírito do adultério, o espírito da prostituição, quebrar esse altar, quebrar esse culto, levantar um culto ao Deus verdadeiro, falar, ei, eu quero ser teu sacerdote, eu quero ter o seu ministro, eu quero ser consagrado teu, eu quero ser separado para tuas coisas, eu quero cumprir os teus princípios, eu não aceito, eu estou indignado com um povo que diz que é teu povo, tendo esse comportamento que não respeita líder, que não respeita ninguém, que faz as coisas pagãs dentro do templo. É isso que é se indignar. É ter a ira santa de não concordar com aquilo que é errado. Foi isso que Finés fez. Será que esse casalzinho, o cara está lá, ó, não se envolva com outro povo. O cara foi lá e buscou a mulher. Respeita o líder, passa na cara do líder. Respeita o local sagrado, não tem local sagrado. Irmãos, hoje, se não vigiarmos,
O filho busca lá fora e leva para dentro de casa e traz a imundícia para dentro de casa. Na minha casa, não. Eu não posso mandar neles. Quer fazer, faz fora da minha casa. Na minha casa, não. A minha casa pertence ao Senhor e eu sou o sacerdote da minha casa. Você é sacerdote da tua casa? Você se posiciona na tua casa? Obrigado, Ide. Juízes 16:10, não é isso? Juízes 16:20. Vamos ler esse versículo? Ó. Juízes. Tem até que riscá-lo. Olha aqui, irmãos, ó. Então Dalila chamou Sansão. Vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei, sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Sabe por quê que o Senhor se retirou dele? Porque Sansão brincou com o pecado. Não podia ver Dalila. Já vem Dalila, já vem Dalila. Não é assim? Dalila é um espírito, irmão, que tem feito o Senhor se retirar da vida de muita gente. Aí, escute, no altar da idolatria sexual de um culto, eu estava falando ontem, ó, nós pegamos Marte, saímos de Marte, entrou Vênus, saiu de Vênus, entrou e está Atenas, na razão, na tecnologia, na distração, e vai sair Atenas, vai entrar Lilith. Só turma boa. Mas a gente segue ignorando. E vamos na festinha deles. De quantos, irmão, o espírito já se retirou e a pessoa não se deu conta? Davi diz: Pai, não retires de mim o teu santo espírito. Cria em mim, põe em mim um espírito reto e um coração inabalável. Uma mente, não retire de mim, não retire de mim, não. Quantos irmãos nem perceberam? Ah, e o espírito que saiu? Não tem problema, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou estar lá presente. Você consegue entender isso, querido? Aí você entende. Mete o pé na jaca quando vai pecar. Para essa entidade, você levanta com força o altar. Isso vai trazer um juízo por causa da atitude de atos repugnantes. Aí, como repara, você tem que levantar um altar superior que você levantou para o outro. Não é inferior. Porque aí Roma diz: não dá migalhas para o Senhor. Ele é dono de tudo. Ele nem precisa daquilo que você vai entregar a ele. Ele te ensinou como você se aproxima dele, pela entrega, por aquilo que muitas das vezes você colocou o teu coração como objeto de idolatria. E ele não quer que você tenha nada. Ó, ele te dá tudo, mas ele não quer que você adore aquilo que ele te dá, e sim quem ele é. E as pessoas vêm por uma mensagem prostituída, não é para ser, é para ter. O projeto dele é que sejamos a imagem e a semelhança dele, não é que tenhamos. Porque quando eu sou a imagem e a semelhança, vai ser natural eu ter. Ele sempre vai prover.
de forma sobrenatural, irmãos. Mas eu não venho para... Aí diz assim, olha, vamos lá, mensagem. Você está com problema sentimental? Venha na campanha da Rosa Consagrada. A Rosa Consagrada entregue na sexta-feira vai resolver o teu problema sentimental. Você está com problema financeiro? Venha nas 7 correntes de toma vergonha na cara. Fazendo a corrente de toma vergonha na cara, você vai sair abençoadíssimo. 7 reuniões. Você está com um problema na tua área financeira, você é empresário? Corrente dos empresários, venha para o culto da vitória. A corrente é poderosa. Aí você vai entrando nas correntes e você não busca Deus pelo que Ele é, busca Deus pelo que Ele dá. E quando você vai lá porque você quer, aí diz, olha, você tem que dar isso para receber. Isso é programa. O ministro se transformou num cafetão, está fazendo programa com a igreja, você está entrando no programa. Agora chama para vir, ó, venha para a igreja, para você deixar de ser pecador, para você deixar de ser mentiroso, deixar de ser fofoqueiro, deixar de ser prostituto, deixar as drogas, ser um homem melhor, ser uma mulher melhor, ser, sabe? Venha para ser aquilo que ele projetou desde o início. Ah, tá maluco? Você está me chamando de pecador? Sim, porque ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento, para se tornarem justos. Ele não veio buscar pessoas que são sãs, ele veio buscar doentes para serem curados. Este é o evangelho que confronta pecado, que diz para o pecador que tem que largar de ser pecador, que o pecado, se ocorrer, ele é um acidente, não um hábito. Hoje as pessoas vivem numa prática de pecado e querem massagem, irmãos. Dá para fazer uma massagem aqui para me sentir melhor? Eu quero me sentir aliviado. Você quer alívio? Bom, aqui diz que isso aqui é uma espada. Não é pluma. Então, tu quer alívio? Eu vou te meter a espada para você ter alívio, para separar juntas e medulas, alma e espírito, intenções da mente humana. É a espada, irmão. É o espéculo de Deus que vai nos moldar. Vamos finalizar? E eu vou voltar nesse tema amanhã no Talmidim. Se você não faz parte do Talmidim, tu vai perder uma parte disso aqui, porque eu vou trazer outras coisas, como eu trouxe uma parte ontem. Estou te entregando só uma parte. Ó, olha só isso aqui. Ah, isso é tudo coisa do velho. Não existe novo e velho, existe escritura. Tá? Mas vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18, está escrito assim: fuja, portanto, da imoralidade. Não fuja para a imoralidade. Tem gente que está tendo fuga para a imoralidade. Não é da imoralidade. Olha, fugir, portanto, da imoralidade, que faz parte do culto lá de Baal-Peor. Sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. É dia dos namorados, né? Ah. Corpo, alma, espírito, tá tudo envolvido. Ó,
Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário de Ruach Kodesh e que habita em vós, o qual tende da parte de Adonai, e que não pertenceis a vós mesmo. Você pertence a você mesmo ou você pertence a ele? Quem é o teu dono? Pois fostes comprado. Ah, eu fui comprado? Foi, você foi comprado. Você foi comprado por um alto preço. É, eu fui comprado? Foi. Um cordeiro foi entregue num altar e foi feito, derramado o sangue da nova aliança, ou uma renovação da antiga. Você lembra que eu falei do altar e da aliança? Ó, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Aí você quer dividir o corpo e fazer aliança com Baal Peor? Tá aí, irmãos? É de graça a salvação ou alguém pagou a parte que você não podia pagar? Alguém pagou, pagou? Ele deu uma oferta pelo pecado que você não podia dar. Agora você tem que dar uma oferta de remissão. Passa a entender melhor? O Senhor deu o que eu não podia dar. Enfim, e agora você deu o que você pode dar. Eu fiz a minha parte. Agora você faça a sua. Ah, você depois seguiu pecando? Pecou. Quando você pecou, ofendeu a Deus? Ofendeu. Ofendeu alguém? Ofendeu. Então tu levantou um altar. Quebre o altar. Entendeu? Você tem que quebrar o altar, levantando um altar maior. Irmãos, eu fico aqui falando o resto do ano com vocês sobre altares e altares, altares e altares. Você vai ver que de Gênesis e Apocalipse tem uma guerra de altar. O tempo todo. Ah, para os defensores da teologia que diz que o sacrifício acabou, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Olha, o sacrifício acabou, eu vou ler 2 versículos, olha só. Aqui em 2 Coríntios, ó, 7. Eu estou terminando, irmão, porque tem horário, vocês, a maioria vai trabalhar. Ó, 2 Coríntios 7:1 diz, ó, amados, visto que temos essas promessas, nós temos promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Tem versículo aí que não é nem a alma, é o espírito. Porque até o espírito é contaminado. Quando é o espírito é contaminado? Quando duas pessoas fazem aliança de sangue, sexo, envolve corpo, alma e espírito, porque nós somos completos. Junta espírito com espírito, alma com alma e corpo com corpo. Se Deus está nisso, não há contaminação, porque é a pureza. Se Deus não está, a ausência de Deus, quem está é outro. E aí há a contaminação de espírito. E aí há a questão da distorção do código genético. Aí diz, não, mas acabou o sacrifício? Vem aqui em Romanos, para nós fecharmos. Ó, Romanos 12. Ó, portanto, caros irmãos, eu brinco que é caros porque não são irmãos baratos.
Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Adonai, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Ah, então o meu corpo é um sacrifício ainda hoje? É. Então não acabou. Porque eu tenho que botar ele na cruz. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Você negou ontem? Maravilha, tem que negar hoje. O que fez ontem não vai mais para hoje. Cada dia tem o seu mal. Ontem eu fiquei bem, poxa, beleza. E hoje? Aí é um sacrifício. Eu sou o sacrifício. Aí diz mais, e não vos amoldeis ao sistema do mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu estiver no sistema do mundo, eu estou moldado pelo mundo. Eu não vou me apresentar como sacrifício, porque o sistema do mundo, como eu falei ontem, está baseado na filosofia. E por estar baseado na filosofia, a filosofia vem dos gregos, o culto da entrega no corpo é a coisa mais tranquila para Diana, para todos eles. Então, tu não vai ter sacrifício no corpo. Tu vai participar do culto com o corpo. E vai se fazer um com uma meretriz. Está lá escrito. Paulo diz isso. Não sabeis vós que quem se deita com uma prostituta se torna um com ele? E ele não está falando de uma mulher. Ele não está falando de um homem. Ele está falando de um espírito de prostituição que seduz as nações. Está em Apocalipse 17, está em Apocalipse 18. A grande Babilônia, a mãe de toda a prostituição. E é a grande Babilônia que traz essa confusão aí. E tem muito local de reunião debaixo de confusão, Babel. Não está entendendo nada, irmãos. Sabe por que não entende nada? Eu vou te explicar. Porque o Estado, que diz que é laico, diz que para você ser pastor, ser um ministro, você tem que ter teologia. E na teologia eles montaram... Eu fui professor de seminário. Na teologia, eles montaram uma grade pedagógica que eles ensinam o que eles querem. E você aprende só o que eles querem. Eu tive muita briga com meu professor de hebraico, com meu professor de grego, e algumas eu nem concluí. Não dá, irmão, não dá para engolir vocês estão falando besteira. De onde tiraram isso? A Bíblia diz outra coisa. Entendeu? Irmãos, mas é o que tem que ser ensinado, é isso aqui. Entendeu? Vamos lá? Eu quero destruir a humanidade. Vê se existe hoje patriotismo, educação moral e cívica. Tira isso. Tira alguns princípios para ser ensinado na escola secular. Ontem eu vi um vídeo horroroso. Uma professora ensinando como colocar um preservativo, irmão. E levou para a sala de aula uma prótese peniana. Diante dos alunos, ela tirou o preservativo, colocou na boca e introduziu aquela prótese dentro da boca dela para ensinar os alunos como fazer. Aí botar lá a garganta profunda da professora. Queridos, que porcaria! Estão destruindo os filhos na escola, dizendo que a educação são educadores. Educadores da onde, irmãos? Nós confiamos a educação para formar eles, para ter um futuro melhor que o nosso. Eles estão sendo destruídos porque são discipulados.
são discipulados. Quantas horas por semana eles passam mais tempo com pessoas que nós não conhecemos, ensinando a grade pedagógica que foi montada por um sistema para doutrinar a forma de pensar. Olha a dificuldade que nós temos com a geração mais nova, que diz que nós somos antiquados, somos velhos. A Escritura é atualizadíssima. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Escritura é atualizada, mas eles formataram a mentalidade. Mas não fizeram só isso a nível secular, não. A nível eclesiástico também foi feito. Tanto é que você é tido como maluco, porque você fala diferente. Você é maluco? De onde esse cara tira isso? Eu sou maluco porque eu não ando na tua cartilha. Quem me ensina não é Hermes, da hermenêutica, que é um deus grego, é um trono. Quem me ensina é Ruach Kodesh, o Espírito da Verdade. E ele falou, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos ensinará a respeito da verdade. E eu não quero ser ensinado por outro. Eu não quero ser enganado, irmãos. E eu brigo desde quando me converti, e olha que já tomei muita pancada, porque o sistema é forte. Já falou o capitão na tropa de elite. E nós precisamos de entender que nós brigamos como sistema. O príncipe da potestade do ar, que agora opera naqueles que permanecem na desobediência. Não é qualquer coisa, não, irmão. Nossa guerra é grande. E a guerra deles não é contra Yud Re, Vav Re. Não podem. Eles nunca fizeram guerra contra Deus, eles fazem guerra contra a humanidade. A guerra diz que ele é o inimigo de nossas almas. Miguel fez a contenção, nem lá ele chegou. Miguel já resolveu o problema dele. E o problema deles agora é conosco. Porque foi ensinado para nós que é uma dualidade, que o diabo está brigando com Deus. Esquece isso, irmão. Ele nunca brigou com Deus. Porque quando ele pensou em subir ao céu que Deus está, Adonai está, de lá mesmo, da dimensão que ele estava, ele veio para baixo. Entendeu? E aí ele veio perturbar aqui embaixo. Porque não quer que você, na autoridade do nome que foi te dado, governe sobre ele. Ele quer governar sobre você. E para isso ele levanta altar, para contaminar a tua vida e ter direito a mexer. Mas no nome de Yeshua, entenda isso no teu espírito e resolva quebrar os altares. Altares geracionais, altares que você levantou, peça perdão. Deus, eu me arrependo, peço perdão, renuncio, renego, quebro, peço que seja removido, que seja levantado. Assim como eu arriei um altar, eu levanto esse altar, eu quebro tudo, eu peço que o sangue seja passado, seja removido. Pai, eu quero levantar um altar para ti maior, eu quero restaurar o altar, eu quero pegar as 12 pedras, eu quero, Pai, mostrar que tu és o Deus que responde com fogo. Vai ver o que é o altar de Baal, com a Sera, que a Sera com Jezabel, com Acabe, e Elias confrontando 850 profetas sozinho, e ele levanta o altar e acaba com tudo. Mas ele restaura, ele pega pedras, ele vai para fundamentos, ele diz, olha, os fundamentos estão mudados, eu preciso botar os fundamentos, eu preciso restaurar, eu preciso me equipar, eu preciso fazer, Deus, eu estou aqui. É uma guerra de altares, querido. Aí não adianta você só ouvir, como eu falei ontem, ser ouvinte não praticante, e não remover os altares. Aí que altar você tem? Eu não sei, você que sabe. Você que andou por aí levantando altar e demarcando território para eles? Eu não sei. Aí o que eu quebro? Eu não sei, querido. Cada um levantou um tipo de altar, cada um teve... Qual foi o teu altar? Quanto você gastou no teu altar? Eu não sei. Entendeu? Então você olha a Deus. Deus, o que eu quebro esse altar? Deus vai te falar. Você entendeu? Não é eu. Aí, porque quando melhora você entender a oferta de remissão e a oferta pela culpa. Ah, vai invalidar o que Jesus fez? Nunca!
Mas ele fez o que você não podia fazer. Irmãos, se eu fosse dar oferta pelo pecado, vocês estariam fritos, que eu ia morrer e ia ficar lá, eu não ia ressuscitar. Porque eu não era puro, nem sou. Você entende? Eu estou no processo. Então, somente um inocente pode morrer no lugar de um culpado. E eu já nasci destituído da glória, você também. Então, você não poderia ser o Isaac. Você não poderia ser a oferta do cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem perfeito. Ele foi. Então, ele fez o que você não podia fazer. Mas não significa que você não tenha que fazer. A salvação é pela graça, não é de graça. Entende? A de não dar de graça para receber. O que você recebeu de graça? Nem a salvação, porque alguém pagou um preço. Ah, e a informação? Ninguém se informa de graça, irmão. Está aqui, ó. Chegou mais livro para mim. Entendeu? Então, esses livros, Deus orienta, eu compro, estudo, ó, separo, espinha, opa, isso aqui não, isso aqui sim, e trago para vocês. Entende? O que está envolvido aqui? Vida, energia. A vida é sangue, a energia é gordura e o suor é o esforço. Isso aqui no mundo espiritual é moeda. Você faz uma carga horária, qual a hora de trabalho? 8 horas semanais, você deixou 8 horas da tua vida, você deixou a tua gordura, você deixou o teu suor. Recebeu um papel moeda, eles transformaram moeda espiritual num papel moeda. Entende? Mas o sangue que te comprou é a moeda. Eu não fui comprado pelo dinheiro, eu fui comprado pelo sangue. Porque isso tem a ver com altar e oferta. Bom, beijo no coração, eu já ultrapassei 13 minutos. Eu gostei muito do que a Adonai trouxe para nós também hoje. Então, que você possa desfrutar disso aí, meditar, sabe? Peça o áudio, veja onde está sendo colocado aí os vídeos, sabe? Para a gente poder estar seguindo à frente. Reveja, ouça. Ore pela minha vida, porque a guerra é grande. Sabe? Mas eu sei que existe 7.000, existe outros falando a mesma coisa, eu não sou o único. Eu não sou manipulador para falar que você só encontra isso aqui, isso é mentira, você encontra em outros lugares, é difícil encontrar, mas encontra. Mas Deus não te colocou em outro lugar, Deus te colocou aqui. Então, se ele quisesse você em outro lugar, ele teria botado você em outro lugar. Entendeu? Então, entenda isso. E honre o local onde Deus te colocou, sabe? Honre, irmão. Porque ele tem um cuidado muito especial conosco. Tá bom? Tem um dia abençoado aí, tem foto? Só aparece 4 na foto. Opa, opa! Nem sabia que você estava aí, nem sabia que você estava aí. Vocês ficam tudo tímidos, gente. O que é isso? Esse povo tudo bonito e tímido, se escondendo. Olha aí, gente, como é que faz isso? Aí. Pode tirar aí também. Quem quiser printar a tela, printe a tela, diz aí, ó. Haja luz, divulgue, chame gente para cá, irmãos. Hã? Nós somos uma equipe. Um traz, o outro prega, nós somos uma equipe, precisamos um do outro. Você acha que essa mensagem aí precisa ser compartilhada com alguém? Tem alguém que precisa ouvir? Chame para cá, pegue o áudio, mande o áudio. É algo de vocês aí, ó. Eu posso mandar esse áudio para alguém? Mande para quem você quiser, dê um endereço onde está acontecendo isso, irmão. Vamos replicar essa mensagem aí. Quantas pessoas estão buscando solução que não entende que tem a ver com esse tipo de altar? Aí, sem perceber, em datas específicas, anuais, renovam. Tem pessoas ainda depressivas. Depressão se transforma
por melancolia. Tem gente debaixo de melancolia, que é uma depressão patológica, sabe? Ela é patológica, ela tem a ver com a alma, com os sentimentos, e ela está enlutada. O luto dela virou uma melancolia. O luto não é porque morreu alguém, morreu algo. Morreu um sentimento, teve decepção com a pessoa, ela está em luto. Ela está em luto. E esse luto se transforma em uma melancolia. Ele vai seguindo, ele precisa ser estagnado. Entendeu? E as pessoas não têm noção disso. A gente está dando algumas informações aí que são preciosas. Tá bom? Beijo grande aí no coração de vocês. Querem falar alguma coisa? Deixa eu parar a gravação do áudio. Ninguém, né? Estão ruminando o que ouviram, né? Estão ruminando. Shalom, pai. Shalom, precioso. Bom estar sempre com o senhor aqui, meu filho e pastor Christian. É chique, o homem é italiano. Aí, ó. Foi uma grande honra seguir o seu estudo. Foi muito bom mesmo. Amanhã vai ter na mesma hora? Amanhã na mesma hora, só que o link vai para o Talmidim. Hoje eu mas haja luz. eu já estou no Talmidim ou vai me botar no grupo ainda? Não, o senhor está nele. Eu fui ver ontem lá, eu já tinha colocado o senhor. Então eu já vou. Que horas? Sempre na mesma hora? 6 horas. 6 horas. O senhor, né? Que a paz e a graça esteja com o senhor, com a família, com a sua casa, com a sua saúde e a saúde de todos. Amo vocês. Amém. Amém, queridos. Bom Foi estar um grande aqui. prazer. Bom te ver aí, Tenha Adonai. Amém. Está na condução, Adonai está sempre na condução, indo para o trabalho. Que bom, né? Bom te ver, Diarla. Quantas pessoas tem aí? Eu nunca sei. É que eu fico receoso de estar mexendo. Isso aí, ó. Vamos ver pelo chat. Ih, ninguém nem falou nada lá. Bom, vamos lá. Olha aí, ó. Vamos lá. Luciane, que bom que você está aí. Elisete, Núbia, Tarciana, Adonai, Neide, Ediarla, Uide, Luciene, Christian e Cleudiana. Bom iniciarmos amanhã, né, entregarmos essa primícia aí com a palavra de edificação, que você tenha um dia aí muito abençoado. Muito abençoado. Tá bom? Shalom, shalom. Pai, hoje é terça-feira, né? Hoje é Hoje terça-feira. é 19 ou 19h30 que vai ter o estudo, porque outra vez você teve 19, não teve... O que acontece? 19h30 tem um grupo de um amigo que eu estou dando aula lá, junto com o apóstolo Nilson, sobre missões. Então, como bateu a mesma data, para não perder, o horário deles é 19h30. Quando é feito por eles, eu entro junto com eles, porque eu estou atendendo eles lá também, o link é jogado lá e eles assistem. Aí eu mudo o assunto. Eu acabo colocando lá a questão das missões, né? Mas tem 2 semanas que eu não entrei com eles. Eu fiz privado para nós, no nosso horário normal, e hoje vai ser assim também, em função de outro apóstolo que estava dando aula. E aí eu fiz o nosso aqui, para dar sequência a esse tipo de estudo. E pode ser que eu volte à noite sobre esse tema, que eu acho que está bem interessante, né? Eu pergunto para não perder algo importante, entendeu? Ah, beleza. Não é para atrapalhar, é para... para ficar por dentro, para não perder. Está certíssimo. Com certeza. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe. Obrigado. Beijo aí em todos, tá bom? Shalom, obrigado shalom, igualmente. Tchau, a paz. A paz, queridos. Tchau.